Galera, seguinte, como prometido, o segundo vídeo do dia aqui é para analisar um pouco do elenco do Santos pra volta, né? Pra daqui a pouco o Santos tá de volta. Isso, a gente já voltou, na verdade, tá treinando, mas o Santos hoje precisa entender o que ele tem de forças pra bater de frente com esses times do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, cara, depois do Mundial, tá muito evidente que o nível aqui tá cada vez mais forte, mas depois do Mundial a coisa ficou ainda mais, né? Assim, clara pra todo mundo que, todo jogo vai ser difícil, cara. Todo jogo vai ser difícil. O Santos pegou o Fortaleza, que tava de vários jogos sem vencer, tinha tomado goleada. Parecia que ia ser um jogo mais tranquilo, sofreu um empate e foi fazer o gol no final, né? Mesmo assim, jogando fora de casa e tudo mais. Então, é um campeonato duro. E a pergunta é, o Santos tem elenco suficiente para poder bater de frente com as suas próprias pretensões, para poder conseguir atingir as suas pretensões? E o presidente Marcelo Teixeira deixou muito claro que a classificação para a Libertadores, e agora que o Santos deixa a zona do rebaixamento, deixou na última rodada, esse vai ser o caminho. O Santos tem condições de, com esse elenco, conseguir isso? Hoje o VH, o Vitor Hugo, lá do canal do Ademir Quintino, grande amigo, ele me mandou aqui um campinho que ele fez com um elenco base que o Santos tem para disputar aí. Por enquanto, né, já com as contratações de William Arão e Igor Vinícius, o Santos tem um elenco. Qual é o elenco do Santos para disputa na sequência do Campeonato Brasileiro? E eu gostaria de analisar aqui com vocês, posição por posição, o que dá para, qual posição que eu tô satisfeito, qual que eu não tô, enfim, o que dá pro Santos mexer. Tem uma peça ou outra que o Santos pode buscar para, de alguma maneira, melhorar o seu desempenho e então entrar mais forte no campeonato? Vamos dar uma olhada nisso. Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, hype esse vídeo, que me ajuda muito. E comenta aí, dê sua opinião, que é sempre muito importante. Então vamos lá pro campinho do VH. Como vocês podem ver, está dividido entre setores. As bolinhas azuis são jogadores da base aqui, que ainda estão fazendo a transição entre base e profissional. As bolinhas amarelas, as duas contratações que acabaram de chegar. Ele monta a equipe aqui com João Paulo, Brazão e Diógenes. A notícia mais recente aqui é a proposta que o Brazão vai receber é bem abaixo do que o Santos quer, então a gente imagina que o Brazão fique, né? E é muito importante que ele fique, porque ele é, para mim, o melhor goleiro desse campeonato até aqui. O goleiro que mais fez defesas difíceis no mundo na temporada de 2025. Aí na lateral direita nós temos JP Sherman, Aderlan e Igor Vinícius. O Kleber Xavier falou sobre o JP Sherman, que está trabalhando com ele a parte defensiva, mas a gente sabe que ele está no mercado, né? Que o Santos está louco para vender o JP Sherman. E vamos ver, se tiver proposta, eu acho difícil que o Sherman fique. E o Aderlan, ele meio que deu a entender na entrevista que ele deu no Domingo Esportivo, que ele não vai usar, que ele não gosta de lateral que seja um lateral que jogue mais por dentro, ele gosta de lateral que arrasta, que faz a passagem para a linha de fundo. É a maneira como o Kleber Xavier vê futebol. Então, eu gosto muito do Aderlan, mas eu entendo que, de fato, ele não é um jogador de ultrapassagem. Ele é um jogador de associação. Ele é um jogador de mais construção pelo meio. Então, nisso, o Santos hoje conta com o Igor Vinícius e com o Escobar, porque ele falou que vai começar a jogar nessa temporada, nessa volta, enquanto o Santos não contratar algum outro jogador, e a expectativa da torcida santista, pelas últimas notícias, é que o Santos entre num acordo com o Palmeiras e traga o Mike. Aí o Santos teria, sim, dois laterais na direita que gostam de jogar pela linha de fundo, Igor Vinícius e Mike. Então o Escobar voltaria numa disputa natural com o Souza pelo lado esquerdo. Caso o Santos não contrate o Mike, o que eu acredito que vai acontecer é o Escobar mesmo ser efetivado como lateral direito até o fim, pelo menos, desse campeonato. E o Santos subiu o Lira aqui do outro lado. Ser Lira e Souza aqui, Escobar e Igor Vinícius aqui. Trouxe o Mike, o Lira volta para o sub-20. E o Santos tem Escobar e Souza por aqui. Linha de zaga: Luizão, Zaivaldo, Gil, Basso e Luan Pérez. E tem uma adição aqui, tá? O William Arão, que embora foi contratado para ser o primeiro volante, deve ser o primeiro volante. O próprio Kleber disse que eventualmente pode, por que não, utilizar o William Arão como zagueiro.
Ele lembra que o Rogério já fez isso no Flamengo e o Ilharão nos seus últimos jogos pelo Panathinaikos, falei isso no meu último vídeo, mas eu sei que a audiência aqui é muito rotativa. Ele terminou os seus últimos jogos pelo Panathinaikos depois que ele sofre uma lesão e perde a posição de primeiro volante para o seu concorrente direto. Os últimos jogos dele são jogando como zagueiro. Ou o zagueiro numa linha de 3 pela direita, ou um zagueiro central numa linha de 4 também, ali meio que pela direita, ao lado do quarto zagueiro. Então o Santos tem aqui 6 opções para a zaga, 5 que são efetivas e mais uma que é o Ilharão. Tá suficiente? Eu falei bastante sobre isso no outro vídeo. Cara, assim, são os zagueiros questionáveis. O Gil para mim foi um monstro na carreira, mas já tá fisicamente bem abaixo. É um zagueiro lento, depende muito da característica do jogo. Se é um jogo que o Santos estiver atacando muito e você der muito campo defensivo para ele ter que cobrir, eu não escalaria o Gil. Mas se é um jogo que o Santos vai sofrer mais, principalmente na bola aérea, ele pode ser importante. O Basso, o que a comissão técnica fez com ele nesses últimos 3 jogos, é muito surpreendente. Muito surpreendente. Um cara que era descartado por nós e jogou 3 jogos muito bem. Que ele continue assim. Boto minha mão no fogo que vai continuar assim depois da parada? Não. Não. Né? Mas, tomara. A gente tem que torcer. O Luan Pérez, pra mim, é titular absoluto pelo lado esquerdo, até porque desses todos aqui é o único zagueiro canhoto. O Santos só tem ele como zagueiro canhoto. Eu não sei se da base, alguém que tá fazendo a transição é canhoto, mas no profissional, inclusive considerando o Arão, ele é o único que tem base na perna esquerda aqui, que faz aquela saída sustentada pelo lado esquerdo. Me parece que depois dele ter começado muito mal, né, ele foi escalado naquele jogo contra o Grêmio, que ele faz um pênalti não marcado e dá uma entrada criminosa ali, que era para ele ter sido expulso também, ele não foi. E aí, por fim, para sacramentar, ele comete uma furada bizonha no gol do Grêmio, não consegue tirar a bola da área. Depois desse jogo, ele foi melhorando as suas atuações e termina o Campeonato Brasileiro até a parada jogando muito bem. Então, eu acho que é um zagueiro para ser titular mesmo, e o próprio Kleber Xavier falou que imagina Basso e Luan Pérez juntos hoje como titulares. Mas aí você tem o Zé Ivaldo, que é um cara que alterna muito boas e partidas muito ruins. Um cara com uma instabilidade muito grande. Ele entrou contra o Fortaleza e virou um pandemônio, sabe? Aquele pênalti eu não teria marcado, que ele cometeu bola na mão ali. Pra mim não foi. Mas ele entrou estabanado jogando como lateral aquele dia muito mal. O próprio Luizão teve experiências como lateral meio catastróficas. São jogadores com uma dificuldade, inclusive, de saída. O Santos não tem um jogador com muita qualidade de passe. Os dois que têm mais qualidade de passe aqui são o Basso e o Luan Pérez. E claro, o Arão, se ele jogar nessa posição, né? Que eu acho que, olha, pode eventualmente ao longo do campeonato acabar acontecendo em algum momento. Não vou me surpreender. Fato é, eu acho que o Santos precisa de um zagueiro sim para ser titular ao lado do Luan Pérez. Melhor que o Basso, mais confiável que o Basso, mais novo que o Gil e menos estabanado que o Zé Ivaldo. Mas existe esse nome no mercado que o Santos possa trazer sem custos? Acho que não, né? Então, dada a situação financeira do clube, tentaria apostar na competência dessa comissão técnica de fazer o que eles fizeram com o Basso, com outros zagueiros, tipo Luizão, de repente, ou alguém da base. Eu tentaria segurar. Eu entendo os fatos do Santos ter segurado aqui a contratação por zagueiros. Falei das laterais, agora vamos para o meio aqui. O meio está bastante recheado. Eu vejo esse meio aqui de um jeito um pouco diferente do que está desenhado, tá? Primeiro que aqui tá uma linha dos primeiros volantes em tese, e aqui uma linha dos segundos volantes. O Pituca para mim estaria aqui na linha dos segundos volantes. Não que eu enxergue o Pituca mais como 8 do que como 5. Mas o Caixinha enxergava assim e o Kleber Xavier já mostrou que enxerga assim. Todos os jogos que o Pituca foi escalado pelo Kleber Xavier tinha um volante por trás dele. Então, aqui o Pituca é mais uma opção hoje para a segunda linha, para uma segunda volância do que para uma primeira. O Santos tem como, então, primeiro volante, Schmidt, Arão e Rincon. São esses 3. O Zé Rafael também pode ser usado, esse mais um híbrido, como primeiro ou como segundo. Acho até que o Zé Rafael, se tivesse trocado aqui com o Pituca, seria mais justo, porque o Zé Rafael, sim, já fez jogos na frente da zaga, mais como primeiro ali, e pode fazer muito bem essa função. Fez assim, jogou assim no Palmeiras uma temporada inteira. Por exemplo, depois que o Palmeiras perde o Danilo para o futebol da Inglaterra.
Cara, assim, eu acho que o Rincon vai perder muito espaço aqui nesse time com a chegada do Ilharão, principalmente porque ele vem para atuar nesse setor e a recuperação física do Schmidt. Acho que o Schmidt vai estar um pouco à frente do Rincon para esse começo de temporada, para dessa volta da temporada. O Rincon deve perder bastante espaço e é um jogador já de 38 para 39 anos, que ganha um salário considerável, mais de 500 pau, e tira, querendo ou não, espaço de um jogador da base, um Gustavo Henrique que joga nessa posição, que poderia jogar por ali também. Eu tentaria procurar um time pro Rincon, tá? Eu não vejo necessidade, eu não sou hater do Rincon, eu acho que ele é um jogador útil, assim, é um jogador que não é, meu Deus, mas é um cara que geralmente não costuma comprometer, pelo menos, isso já é muita coisa, né? Então, mas assim, eu não consigo ver mais utilidade para ele a partir da contratação do Ilharão e da recuperação física do Schmidt, até o Zé Rafael poder jogar nessa posição, porque dá para você jogar no meio de campo, por exemplo, você não tem o Ilharão e o Schmidt machucado. Meu, em vez de colocar o Rincon, recua o Zé Rafael e põe o Ian ou o Bom Tempo de segundo volante. Dá para fazer isso, ou o próprio Pituca de segundo volante. Sabe? Sei lá, eu acho uma manutenção de uma folha de pagamento, na folha de pagamento de um jogador que hoje, para o elenco, me parece desnecessário, tá? Dizendo aqui também que eu vejo muito mais o Ian como um segundo volante do que o Bom Tempo, embora o Bom Tempo tenha jogado assim nesse ano a maioria dos jogos, tanto com o Kleber Xavier como com o Caixinha, pelo Santos ele jogou mais como segundo volante. Mas eu gostaria do Bom Tempo aqui, ó, nessa posição do Barreal, fazendo o externo pelo lado direito, como ele jogou a Copinha de 2024, que ele jogou muito bem. Você tinha o Miguelito aqui como 10 e ele jogava como meia ponta do lado direito. O Kleber Xavier falou no Domingo Esportivo que ele tentou fazer isso com o Ian, mas aí é trocar alhos com bugalhos, né? O Ian é um volante, segundo volante. O Bom Tempo é um meia. São jogadores diferentes. Aí ele quer transformar o segundo volante em meia e o meia em volante? Não inventa, Kleber. Joga o Bom Tempo na ponta direita, revezando com o Barreal. O Barreal não pode jogar? Bom Tempo titular. Essa seria a minha escolha. Para mim, o Bom Tempo viria para cá. Até porque o Santos assim teria duas opções para as duas pontas hoje, né? Aqui meias, Tassiano, Neymar e Roleiser. Tem uma questão aqui também, tá? Que eu acho que Neymar e Roleiser vão jogar e aí esses três da frente vão rodar quando tiver os dois à disposição. Kleber Xavier já mostrou no jogo contra o Botafogo, quando ele fez o Neymar jogar de falso 9, que vai ser muito difícil ele jogar com dois meias e um atacante. Porque nem o Neymar, nem o Roleiser tem característica de serem super marcadores, embora o Roleiser brigue bastante. Mas esses centroavantes do Santos não tem muita pegada. O David Walsh até marca ali e tal, o Luca é bastante voluntarioso, mas o Tiquinho é um poste. Então, se você tem, por exemplo, o Tiquinho e Neymar, você vai ter que tirar o ponta para colocar o Roleiser. E aí você mata o jogo do Roleiser pela ponta. O Roleiser já mostrou no Santos que ele joga como 10, pelo meio. Só que é a posição do Neymar. Então o que você faz com o Neymar? Avança o Neymar. É isso que o Kleber fez contra o Botafogo, que por sinal foi a melhor partida do Santos nesse campeonato, embora o Santos tenha perdido ali por culpa das escolhas, das atitudes do Neymar no jogo, mas em matéria de produção ofensiva, defensiva, domínio do jogo, foi o melhor jogo do Santos, até porque foi contra um time que estava disputando aí o Super Mundial, ganhou do PSG. O Santos dominou esse time na Vila Belmiro. O Santos teve muito mais chance contra o Botafogo do que o próprio PSG teve. Ou é mentira minha? Só pegar os dois melhores momentos. Ah, Rodolfo, tá falando que o Santos é melhor que o PSG? Pelo amor de Deus, né? Vai se tratar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então aqui eu vejo o Neymar com todo mundo à disposição, muito mais nessa posição aqui, não seria nessa, mas aqui, ó, um falso 9, do que um meia mesmo. Contra o Palmeiras, que você não vai ter o Roleiser, obviamente, o Neymar pode ser o camisa 10. Ele joga no lugar do Roleiser. Aí ok, você não compromete, porque o Santos vai precisar de dois pontas que voltem. O Barreal tem sido muito importante para cobertura do lado direito, ainda mais se você tiver o Igor Vinícius, que é uma mãe defensivamente. E o Guilherme também faz esse arrasto aqui, muito importante
Ô, João, fora lá, porque senão a Carol vai latir, meu vídeo vai cair, cara. Tô no meio da gravação aqui. Ah, beleza. Valeu. Tô terminando já. Desculpa aí, gente, porque senão minha cachorrinha aqui vai... Mas então, ó, pra terminar então, eu vejo o Neymar muito mais como centroavante do que como um falso 9 do que como um meia. Na ponta esquerda, temos aqui Matheus Xavier e Guilherme. Eu acho que é mais ou menos isso. Se o Santos acha que poderia contratar um ponta, falou-se muito sobre o Brian Rodrigues, eu comentei sobre ele, pra mim não seria o meu ponto, uma porque é caro, outra porque é um jogador comum e outra que tá respondendo um processo, uma denúncia, né, muito grave de cunho sexual, né, vamos falar a verdade, um estupro. Não sei se o YouTube bloqueia esse tipo de palavra aqui. Então, se esse cara for contratado e vier pro Santos, o Santos faz o quê? Eu não contrataria. O que não significa que o Santos não possa contratar um ponta. O meu jeito de administrar seria dar mais oportunidades para o Matheus Xavier e puxar outros meninos da base, que jogam nessa posição. Robinho Júnior, por exemplo, por que não? Ah, você vai queimar o cara não está preparado. A base tem que me passar quem são os jogadores preparados ou não. Os caras que estão lá trabalhando. Eu ouviria esses caras. Ah, não tem ninguém preparado para subir agora para fazer essa função? Então vamos atrás de um jogador. Mas eu iria em busca de um jogador sem custos. Não de um jogador que custa 10 milhões de euros, bicho. Não dá. Simplesmente não dá. E que fez uma puta temporada, uma boa temporada na carreira, que foi a última. Mostrei aqui os números do Brian Ruiz no último vídeo. Irmão, um jogador com números comuns e por ligas comuns. Ele em 16 jogos em La Liga, quando jogou na Almeria, 16 jogos, 0 gols e 1 assistência. Muito pouco. Muito pouco. Nem na MLS ele tinha destaque no futebol dos Estados Unidos. A primeira boa temporada dele, de fato, foi essa última pelo América do México, onde ele se valoriza ainda mais, jogando por um time rico. Quem vai pagar por isso? O Santos, que não tem dinheiro? Eu não traria. Mas então aqui, assim, eu vejo uma questão, né? Eu me livraria do Tiquinho, até porque o Tiquinho ganha perto com luvas diluídas no contrato, imagem e salário, perto de 1,5 milha por mês. 1,5 milhão o Tiquinho embolsa do Santos por mês para ser um poste, para ser um jogador que é capaz de fazer um bom pivô de vez em quando, mas participa muito pouco do jogo. Números de gols do Tiquinho são péssimos, pífios, e ele tira espaço, por exemplo, do Luca Meireles, que poderia revezar com o David Washington aqui. O David está emprestado, não pertence ao Santos, etc e tal, ganha muito. Eu também não faço muita questão de manter o David, não. O ideal para mim aqui seria se fosse, por exemplo, o Luca Meireles e o menino lá do Cruzeiro, que deram a notícia outro dia, o cabeludo lá, falei o nome dele no outro vídeo, agora me esqueci, o Lautaro Dias. Para mim seriam 2 caras assim que seria o ideal para jogar nessa posição, lembrando que pode ser que nenhum jogue, porque o Neymar joga aqui. Então, o que eu faria aqui, né? No mundo ideal, se tem dinheiro, eu traria um zagueiro, traria o Mike e traria um ponta. Sem dinheiro, manteria a zaga do jeito que tá. O Mike vem sem custos, então tentaria, em tese ele viria sem custos, né? O contrato acaba no fim do ano com o Palmeiras, então na negociação tentaria concretizar e pensaria num ponta caso a base não me desse, o departamento de base me dissesse, olha, mais calma com esses garotos aqui, que eles precisam maturar um pouco mais, não tem ninguém pronto ainda, então vai buscar alguém no mercado e eu buscaria alguém sem custo, tentaria ser criativo nessa janela que vai se abrir. Não é fácil, mas tem pessoas no departamento de mercado contratados justamente para isso, para não onerar o clube e trazer as melhores opções. Era o que eu faria. E dispensaria o Tiquinho Soares. Mas e você? Tassiano, então, gente, que tá aqui, eu nem falei sobre ele porque eu prefiro esquecer que ele existe como jogador do Santos. E não é culpa dele. É culpa dos imbecis que cometeram esse ato absurdo de fazer para mim, depois de Leandro Damião, a pior contratação da história do Santos Futebol Clube. Tassiano. Enfim. Espero que o Neymar não passe, né?
Precisa jogar. Vamos esperar. Porque até agora só tirou. Precisa devolver. Né? Então, vamos esperar para ver se o Neymar joga. Para de se contundir, que ele vai ser muito importante nesse campeonato, principalmente se ele puder jogar atacando espaço como falso 9, com o Rolezer lançando ele por trás, mais perto da área. Pode ter números muito interessantes nessa retomada de temporada, se ele estiver bem fisicamente. É isso que eu torço. Tá todo mundo, torcedor do Santos, gostando ou não gostando dele e da postura dele, tá torcendo para isso, né? Então, o que vocês entendem desse elenco aqui? Vocês concordam comigo, não concordam? Comentem aí. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.